prolongadas, tempestades fora de época, é cada vez mais imprevisível saber como e quando o tempo será o vilão das cidades. Mas uma coisa é certa, as tragédias por fenômenos naturais têm atingido milhares de pessoas em todo o mundo. A China resolveu fazer diferente. Episódios de alagamento que marcaram o país se transformaram em um conceito. São as cidades esponja. A Joana mora em Xangai e vai contar como isso funciona. Meu nome é Joana, eu sou carioca, eu moro na China há 12 anos e há 5 aqui em Xangai. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre esse conceito de cidade esponja. E para isso eu vim aqui no maior projeto de cidade esponja de Xangai, que é o Starry Park. E como é que esse conceito de cidade esponja surgiu? Em 2012, ocorreu uma enchente muito grande em Beijing, que acabou com a morte de 79 pessoas. Foi aí que um arquiteto urbanista chamado Yu Congjian escreveu o livro e ele veio com esse conceito de cidade esponja, que na verdade é muito interessante. Ele mistura ciência e tecnologia, mas também conhecimentos tradicionais chineses de observações das monções, que acontecem entre todos os anos. O projeto finalmente foi aceito e vários projetos pilotos começaram a ser feitos a partir de 2015. Um deles é esse aqui que a gente está hoje. Você vai ver asfaltos permeáveis, jardins de água, lagos e canais artificiais. O Starry Park foi construído aqui nesse distrito de Lingang, porque esse distrito é mais perto do mar. E por ser mais perto do mar, ele é muito mais vulnerável aos tufões que passam aqui praticamente anualmente. Então, eles têm um problema muito maior aqui em Lingang com enchente do que a gente teria do outro lado da cidade, que fica mais ou menos a 1h30 de onde a gente está. O plano da China é que até o ano de 2030, 80% das cidades chinesas sejam nesse formato de cidade esponja e que elas possam reaproveitar até 70% da água das chuvas. As cidades esponja já se espalham pelo mundo. Além da China, outros países decidiram investir nessa estratégia para enfrentar enchentes. Nos Estados Unidos, Nova York adotou soluções baseadas na natureza para gerenciar a água da chuva. O Hunters Point South Park funciona como um parque alagável. Na Alemanha, Berlim também integrou elementos de esponja em sua infraestrutura. E o Brasil também tem um exemplo. Curitiba, a capital do Paraná, investe em parque que armazena a água da chuva. É o caso do Parque Barigui. E para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado especialista em direito ambiental, Luiz Carlos Assetti Júnior. Doutor Assetti, seja bem-vindo aqui ao Como Funciona Aí. Eu queria começar o programa pedindo para o senhor explicar o que é esse conceito de cidade esponja. O conceito cidade esponja, ele vem de uma situação bem antiga, que são aquelas curvas de níveis, né, da agricultura, porque quando se faz as curvas de nível, o objetivo basicamente são dois: retenção da água para que haja uma infiltração no solo, para que o solo fique úmido e, por sua vez, ele possa germinar as sementes, enfim, ser mais produtivo a agricultura. E o segundo objetivo é que a água não ganhe velocidade e, por sua vez, não abra vossorocas. Com esse conceito, ele foi adaptado às cidades para que, ocorrendo tempestades, né, grande volume de chuva, que essa água fique retida num determinado local, né, para que não ganhe velocidade e cause estragos com alagamento, bem como que ela possa infiltrar também ao solo. E isso foi adaptado, né, na China, por causa das monções, e a ideia
acabou ganhando o mundo. Aqui no Brasil, nós temos o exemplo de Curitiba, que existe um local apropriado para receber essas águas, mas guardadas as proporções, né, e também a situação da gente não ter um conhecimento exato de todos os 5.000 e poucos municípios do Brasil, quais estão mais à frente, mas eu acredito que outros municípios também tenham a mesma preocupação. Por quê? O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em tese, pode acontecer em qualquer lugar devido a essa questão de mudanças climáticas que todos nós estamos sentindo. Vamos voltar então à China. Como implantar uma cidade à prova de chuva, com estruturas anti-inundação? A Joana vai explicar melhor como funciona por lá. De acordo com dados recentes, só esse ano, mesmo antes do fim da temporada de chuvas, a China já bateu o recorde de chuvas. A China toma certas medidas para amenizar o efeito dessas enchentes. Uma delas é a Lei de Gerenciamento de Enchentes, de 1997, mas, além disso, eles têm um ministério dedicado a emergências. E eles também têm, somente para secas e para enchentes, o que eles chamam de a sede do controle de secas e enchentes, que fica sob a direção do vice-premier da China. Fica sob responsabilidade dessa sede fazer todo o planejamento do país, de como é que vai ser feita a prevenção e o trabalho depois de resgate e reconstrução que acontece com uma enchente. E aí o governo central vai trabalhar com os governos locais, praticamente como se faz com tudo aqui na China. Também a sede do controle de enchentes secas, que é responsável pelo monitoramento e classificação, sistema de classificação das enchentes. A sede também fica responsável por enviar o risco de enchente às diferentes formas de disseminação. O ministério responsável pelo resgate em emergências, né, ele tem um aplicativo dentro do WeChat, que é uma das plataformas de redes sociais aqui na China, que as pessoas podem acessar durante uma época de crise e pedir socorro. E é isso, gente. Muito obrigada, pessoal aí do TV Justiça. Foi um prazer conversar com vocês. Doutora Sete, a perspectiva aí dos cientistas é que esses eventos climáticos extremos até piorem, né? O senhor acredita que nós temos hoje tratados internacionais que tratam dessa questão, ou pelo menos que determinem aos países medidas, né, de prevenção a essas consequências das chuvas, dessas catástrofes que acontecem em função das mudanças climáticas? Nós temos aqui a Convenção de Ramsar, né, que ela é focada na conservação e uso sustentável das zonas úmidas, que são essenciais para a gestão da água. Nós temos a Agenda 2030 da ONU, né, para o desenvolvimento sustentável, e dentro da Agenda 2030 nós temos especificamente a ODS 6, que fala sobre água limpa, saneamento, a ODS 11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis, e também a ODS 13, que ela ela fala sobre mudanças globais do clima. E, por fim, nós temos o Acordo de Paris, que, embora ele seja focado nas mudanças climáticas, incentiva a prática que aumenta a resiliência das cidades, incluindo a gestão da água. E aí, se você me permite, né, e como nós estamos aqui na TV Justiça, eu acho importante, quando a gente fala de gestão da água, é importante a gente mencionar uma situação que poucas pessoas lembram quando a gente está mencionando esse tema. Lá em 97, foi criado aqui no Brasil a Política Nacional de Recursos Hídricos, conhecida pela abreviação PNRH, e a lei é a 9433 de 97. E aí eu fiz aqui um apanhado para contribuir com o telespectador, para contribuir com o cidadão. Dentro dessa legislação, que é lá de 97,
o que poderia efetivamente ser utilizada nessa lei para essa questão de cidades esponja. E eu achei algumas coisas bem interessantes nessa lei. Olha só, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela pode ajudar basicamente em 5 pontos nessa questão de cidades esponja. Então, a primeira delas, a gestão integrada dos recursos hídricos, né? Então, como existe essa previsão na lei de gestão integrada dos recursos hídricos e é integrada no governo federal, estadual e municipal, ok? Então, ela é essencial para que haja um planejamento e implementação de cidades esponjas que dependem de uma gestão eficiente das próprias águas de chuva. O que seria essa gestão eficiente? Exatamente você ter a retenção dela para que haja a infiltração e o não volume com velocidade, igual acontece em muitas cidades. Quando existem aquelas tempestades, por exemplo, em Belo Horizonte, eu já tive o desprazer de estar lá num dia de tempestade e ver a rapidez que é a inundação que acontece lá. A água desce numa velocidade muito grande, num volume acentuado, e alaga e causa inúmeros prejuízos e problemas para o cidadão. Na Grande São Paulo, em vários pontos, acontece o mesmo. Você está ali, começa a chover num ponto extremo, dali um pouco já começa a alagar e pronto, já estão os carros todos debaixo d'água. Então, esse é o grande problema, é a água ter velocidade. Então, a ideia da cidade esponja é reter essa água para que ela infiltre, mas ao mesmo tempo que ela não tenha uma velocidade em determinado sentido para que o cidadão não tenha esse prejuízo como foi citado. Então, essa gestão da eficiência da água também se enquadra na questão de água de chuva. Se enquadraria também, por exemplo, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que entrou em vigor há pouco tempo, ela também obriga aí os estados a adotar medidas que possam contribuir para a prevenção dessa situação, como o senhor estava falando agora, como acontece em Belo Horizonte, em grandes, acho que nas grandes capitais, quando acontece uma chuva muito forte? Sim, exatamente. E era o que eu ia falar nesse ponto agora. Quando nós falamos da Política Nacional de Defesa Civil, nós temos que lembrar que existem 2 leis, né? Uma complementa a outra. Nós temos a 14608, que ela é de 2012, e depois ela foi alterada pela 14750 de 2023. Então, essa legislação, que é denominada como Política Nacional de Defesa Civil, ela faz uma previsão de 4 itens importantíssimos, que ela vai complementar a Política Nacional de Recursos Hídricos na questão de gestão que eu havia dito. Então, veja, financiamento e recursos, planejamento e coordenação, educação e capacitação e as parcerias, facilitando a colaboração de governo local, ONGs, setores privados, para a implementação dessas estratégias. Quais estratégias? Telhado verde, floresta vertical, a situação de parques ou praças que tenham essa condição de água ser infiltrada com mais facilidade, o asfalto ou o concreto, né, de calçadas e vias públicas, sejam eles de uma forma que possa haver a infiltração. Então, essa união da legislação que visa a proteção dos recursos hídricos, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, somada com a Política Nacional de Defesa Civil, que são essas 2 leis que eu citei, nós temos um formato perfeito para que haja a gestão dos municípios com o apoio do governo do estado e da União para que essa gestão ocorra com eficiência. Excelente. A gente continua a nossa conversa já já, porque agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. O
Como Funciona Aí está de volta e a gente desembarca agora num país que vive uma ameaça constante, a Holanda. O país tem 26% do território abaixo do nível do mar e 59% sujeito a inundações. Mas a Holanda tirou de uma tragédia uma lição. Adotou um poderoso plano de construção de barreiras e diques e tem o maior e mais seguro sistema de controle de águas do mundo. E a Priscila, uma jornalista que mora por lá, vai mostrar para a gente as estratégias do país para domar as águas. Olá, meu nome é Priscila Cerdeira, eu sou amazonense, jornalista e vivo na Holanda há 4 anos. Atualmente eu moro em uma vila onde claramente você pode perceber que as ruas são paralelas a lagos como esses. Esse, inclusive, fica aqui nos fundos da minha casa. E sempre que eu mostro essa paisagem para alguém, a pergunta é sempre a mesma. Acontece alguma inundação? Essa água chega a invadir o quintal de vocês? E a resposta é sempre a mesma: não. Mas sabe por que isso não acontece? Eu vou mostrar agora para vocês lá no centro da minha cidade. Vem comigo. A imagem geral da vila representa o cenário por todas as cidades da Holanda. Muita área verde, ruas e lagos sempre paralelos. E quando a água dos canais da vila ultrapassam o limite permitido, elas vêm parar nesse canal aqui. É aqui, nessa bomba d'água, que ela é escoada para o outro lado do canal. E esse canal corre até o centro da cidade, onde a água é despejada no rio Rijn, que é o rio que corta não só a Holanda, mas boa parte da Europa. Esse mesmo sistema é aplicado na capital do país. Amsterdã, conhecida pelos canais que garantem a beleza do local, é uma cidade 6 centímetros abaixo do nível do mar. E por que então esta cidade não está submersa? A regra aqui é a mesma. Os canais servem para o escoamento da água. À medida que a cidade foi aumentando e aparecendo novas ruas, foram se criando também novos canais. Hoje já são mais de 100 canais como esses que cortam a cidade de Amsterdã. Outro fato curioso e de fácil percepção em Amsterdã tem a ver com o subsolo do país. Diferente do Brasil, o solo da Holanda é mais encharcado, o que ocasiona um pequeno, porém perceptível, afundamento dos prédios. O governo holandês também disponibiliza subsídio para o cidadão apoiar o teto ecológico. O teto ecológico funciona como um jardim, só que no telhado da casa. As paradas de ônibus, por exemplo, já adotaram esse sistema. Esse também é um dos meios de contenção das águas da chuva. Em Amsterdã, boa parte das casas-barco já tem esse sistema implantado. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o advogado especialista em direito ambiental, Luiz Carlos Assetti Júnior. Doutora Assetti, a gente viu aí todo um plano da Holanda para não ter alagamento nas cidades, né? Aqui no Brasil, os municípios são obrigados a também elaborar aí um plano diretor de combate a essas catástrofes decorrentes de eventos climáticos? Sim. Essa pergunta sua é importantíssima, Marina, porque os municípios eles têm que periodicamente fazer a atualização do plano diretor. E em todo o município existe o código de postura, que é aquele que delimita as construções, o formato de construção, o zoneamento ali do município, enfim. Então, tanto o plano diretor quanto o código de posturas são essenciais, são ferramentas de gestão para que no município não ocorra situação de catástrofe por inundações. Então, essa situação de ferramentas de cidades esponja, elas também contam, né, os municípios também contam com a Política Nacional de Recursos Hídricos, que era a que eu estava comentando agora há pouco,
que existe um segundo item importante nessa lei, que é a participação social e descentralização das atividades, mas também os planos de recursos hídricos, aonde você, munícipe, né? Você, gestor do município, você consegue contar com o apoio do Estado e da União para não apenas ter a previsão meteorológica, mas também aquele conceito técnico, aquela obra técnica, para que os profissionais do município possam ter o apoio técnico, o apoio de doutrina, de informação de profissionais que tenham formação adequada, para que o município possa vir a elaborar, exemplo, construções que tenham 20%, 30% de área verde, não podendo ser 100% cimentado. Aquelas casas, como antigamente a gente vinha, que era 100% cimentado o quintal, não pode. Precisa ter ali um jardim com 10% de espaço, né, da obra, para que haja essa infiltração. Nas calçadas, parte da calçada ser feito com grama, com vegetação, para que haja infiltração. O cimento tem que ser um cimento poroso, para que ele possa também facilitar a infiltração. E a Política Nacional de Recursos Hídricos tem as ferramentas, inclusive faz previsão de orçamento, de dinheiro, para que os municípios consigam colocar em prática essa ferramenta da Cidade Esponja. Vamos voltar para a Holanda, porque agora, da cidade de Eindhoven, a Amanda vai mostrar como o país adotou um trabalho de prevenção com as crianças e como funciona o sistema de alerta aos moradores. Eu sou Amanda Almeida, cearense, psicóloga, vivendo na Holanda há quase 5 anos, na cidade de Eindhoven. Aqui nós contamos com sistemas de alarme. Uma vez por mês, na primeira segunda-feira do mês, ao meio-dia, recebemos mensagens tanto via celular, como também soa um alarme, onde toda a Holanda consegue treinar, ouvir esse alarme para se proteger. Caso esse alarme esteja disparado em outro dia e outro horário, a gente já tem que seguir orientações do governo, como assistir a TV no canal específico e receber todas as orientações do que fazer. Aqui as crianças são incentivadas a se protegerem desde muito novas. Praticam o principal esporte como a natação. E a natação vai do diploma A ao C. E no nível C as crianças nadam de roupa e até mochilas e sapatos. E eu me despeço de vocês e da TV Justiça. Até breve. O Brasil tem uma nova política de defesa civil desde 2023. De acordo com a Lei 14.750, é dever da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de acidentes ou desastres. A nova legislação impõe ainda a responsabilidade de produzir alertas antecipados em razão de possibilidade de ocorrência de desastres. Doutora Sete, a gente viu aí a Amanda mostrando esse sistema de monitoramento da Holanda, né? Aqui no Brasil, essas cidades que passam aí por perigos iminentes, o senhor acredita que elas têm obrigação legal de comunicar aos moradores, adotar uma medida dessa de monitoramento e comunicação aos moradores desses riscos? Com a legislação, né, que a Política Nacional de Defesa Civil, ela faz a previsão muito clara que o governo federal, os estados e os municípios, eles devem não apenas fazer
esse aviso preventivo à catástrofe ou ao risco, né, de alguma catástrofe, mas também a necessidade de fazer um trabalho de prevenção. Então, essa questão preventiva, ela é essencial e ela é obrigatória. Caso não seja feito, a população tem o direito de exigir a reparação do dano. Então, dentro da legislação ambiental, nós temos o princípio do poluidor pagador e o princípio da reparação, que são ali quase que irmãos siameses, e esse princípio, né, do poluidor pagador, usuário pagador e reparação é o embasamento de toda a legislação da qual o cidadão tem o direito de ser indenizado, de ser ressarcido, caso ele tenha algum prejuízo por decorrência de uma catástrofe, como, por exemplo, a que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Dr. Luiz Carlos Assetti, muito obrigada pela participação aqui no Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no X, antigo Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!